Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 9. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado em tabernáculo, cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito Santo quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é, uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, e impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão dos transgressores que cometeram transgressões na primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Porque de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo, todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. É necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar o pecado de muitos,
aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Glória a Deus. Lendo a carta aos Hebreus, muitas vezes nós estranhamos alguns termos, mas os irmãos que receberam essa carta estavam familiarizados com toda essa revelação da antiga aliança, da primeira aliança, como também aqui é dito, com os rituais que eram feitos no templo, também no tempo do tabernáculo, como que o povo de Israel adorava a Deus. Deus ensinou a adorar, entrar diante da sua presença através dos símbolos do tabernáculo. Esse texto é muito rico, porque descreve os objetos que estavam ali, as três partes do tabernáculo e do templo, que era dividido assim: átrio, santo lugar e santo dos santos. E no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, a arca do concerto, toda coberta de ouro, aqueles querubins ali com as suas asas estendidas, e dentro da arca tinha as tábuas dos 10 mandamentos, um exemplar do maná, do pão que Deus enviou, e também a vara de Arão que floresceu. Irmãos, o que nós temos visto a cada dia é que a revelação do que o Senhor Jesus fez por nós deve ou deveria fortalecer a nossa fé, deve ou deveria nos erguer espiritualmente, renovar nossa alegria. O que Jesus fez por nós é pleno, é suficiente. Nós precisamos nos atentar, nós precisamos meditar, nós precisamos deixar que essa revelação seja profunda em nosso coração. Os irmãos hebreus conheciam toda a Bíblia na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento. Eles sabiam quem era Jesus, mas o Espírito Santo escreve através dessa carta para eles, lembrando o seguinte: olha, se Moisés e o povo de Israel teve tantas experiências com Deus legítimas, com uma aliança ainda inferior, menor, no sentido de que ela não tinha esse poder que na graça nós temos. O Espírito Santo está dizendo o seguinte: se eles experimentaram a presença de Deus, a graça de Deus, mesmo com as limitações da primeira aliança, muito mais vocês. Nós temos acesso ao Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus. A grande questão é se nós estamos acessando, a grande questão é se nós estamos crendo, a grande questão é se nós estamos aprofundando essas verdades que a gente já ouviu, eles já tinham ouvido, mas precisavam ser lembrados, precisavam colocar em prática. O tempo todo, essa carta aos Hebreus, o Espírito Santo está falando isso. O desânimo de vocês, a indolência de vocês, a fraqueza que vocês estão experimentando, não será resolvida voltando a praticar obras da lei, não será resolvida com novidades teológicas. A fraqueza, o desânimo de vocês vai ser superado mergulhando na revelação de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, e do poder do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo. Vocês vão vencer renovando o entendimento naquilo que vocês já sabem, mas que precisam deixar se tornar revelação dentro de vocês. Amado, crer que Jesus morreu por nós na cruz não é apenas um consentimento da mente, mas é uma rendição, é uma entrega, é uma confiança plena que o sangue de Jesus é suficiente, e isso nos dá acesso à intimidade com Deus. Eu quero, de maneira bem, hoje mais didática, explicar um pouco o que Hebreus 9 nos coloca. Primeiro, ele compara o tabernáculo terreno, que foi construído por Moisés, através da revelação de Deus, com o tabernáculo celestial. Irmãos, o que o texto está dizendo é que tudo que foi feito no Primeiro Testamento, na Primeira Aliança, era apenas uma sombra. É como se você comparasse o seguinte: uma foto de uma casa e uma casa real. A foto, você olha, você vê a casa, mas uma foto é uma coisa, a casa é uma outra coisa. O que o Espírito Santo está dizendo para essa igreja e para nós hoje é o seguinte: na antiga aliança, eles viam a foto, e olha que eles tinham experiências com Deus. Hoje, você entra na casa, você desfruta da intimidade, você tem comunhão real com o Deus vivo. E Hebreus 9 nos mostra, amado, então que tem um santuário terreno, que Deus
revelou para Moisés construir, mas tem um santuário verdadeiro que é celestial. E há 3 perguntas que nós temos que fazer aqui. Primeiro, quem oferece o sacrifício diante de Deus? Segunda pergunta, qual é a origem do sangue que é derramado diante do altar de Deus? E a terceira pergunta, qual o efeito desse sangue? Vamos comparar. No santuário terreno construído por Moisés, o tabernáculo, e depois o templo, quem oferecia era Moisés, ou os sacerdotes, ou o sumo sacerdote. Eles ofereciam aqueles animais todos os dias diante de Deus para cobrir simbolicamente o pecado. Na nova aliança, quem ofereceu o sangue foi o próprio Senhor Jesus. Na antiga aliança, o sangue era de cordeiros, de bodes, de animais, que Deus dava a direção com respeito a cada tipo de pecado, às vezes uma pombinha. Na nova aliança, o sangue derramado para nos reconciliar com Deus foi o próprio sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, perfeito, santo, que se fez homem e morreu em nosso lugar. E essa confissão faz toda a diferença. A Bíblia diz que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne e sangue é o espírito do anticristo. Não reconhece a encarnação de Jesus, a morte dele em nosso lugar. E por que o sangue? Aí nós vamos para a terceira pergunta. Qual o efeito deste sangue? Na antiga aliança, o sangue purificava apenas simbolicamente. Era uma maneira, por que Deus mandou matar tantos animais? Uma figura que quando a gente lê, um pouco desagradável. Porque cada vez que se matava um animal, Deus estava lembrando o homem os efeitos do pecado. Deus estava mostrando como que o pecado destrói, o salário do pecado é a morte. E também Deus estava nos lembrando que haveria um sacrifício perfeito, o Messias viria, haveria um Cordeiro de Deus que seria morto de uma vez só para purificar o pecado de toda a humanidade que cresce e se entregasse a Ele. Preste atenção comigo em Hebreus 9,14. Esse texto é muito chave. Hebreus 9, o 13 e o 14, para um melhor entendimento. O 13 diz: se o sangue de bodes e de touros e cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam contra a purificação da carne, ou seja, apenas simbolicamente, exteriormente, o versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Amado, aqui então nos mostra o efeito do sangue dos animais era uma purificação simbólica. O efeito do sangue de Jesus é o perdão dos nossos pecados, a purificação da nossa consciência e a redenção eterna. Quando nós falamos hoje de promessas de Deus, as pessoas da nossa geração tendem a pensar sempre em coisas materiais. Deus tem promessa, às vezes uma bênção na vida sentimental, às vezes uma prosperidade material, mas a bênção maior através do sangue de Jesus é a redenção eterna. A bênção maior através do sangue de Jesus é a restauração da nossa amizade com Deus, a nossa intimidade com Deus. Eu e você podemos ter intimidade, amizade com Deus, porque Jesus derramou o seu sangue para purificar a nossa consciência das obras mortas, para nos libertar das acusações do maligno, para libertar do domínio do pecado. O texto até em Hebreus 9 fala sobre aniquilar o pecado. Os irmãos devem ter percebido isso. E no versículo de número 18, por isso nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo os mandamentos conforme a lei, ele aspergiu o sangue daqueles animais. Mas, amado, na nova aliança, na segunda aliança, no segundo testamento, versículo 22 diz que, segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O derramamento de sangue é consequência do pecado e é a maneira de purificar os nossos pecados. O sangue simboliza vida. E Jesus derramou o seu sangue por nós para restaurar a nossa comunhão com o Pai e nos libertar, aniquilando o pecado na nossa vida. Versículo de número 26. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo.
Então, se eu crer em Jesus, se me entregar a Jesus, eu não vou pecar mais? De maneira nenhuma. Certamente nós iremos pecar e lutar contra o pecado até o dia da volta do Senhor. Mas o texto está falando de aniquilar o domínio do pecado, a tirania do pecado na nossa vida. Que quando nós não estamos em Cristo, ou quando nós não buscamos uma vida rendida, entregue ao Espírito Santo, o pecado ele tende a nos controlar, nos descontrolar, nos destruir. O texto está dizendo que o sangue de Jesus é suficiente para aniquilar o poder do pecado, a tirania do pecado na nossa vida, o governo do pecado, o pecado se tornar habitual, nos dominar. Nós vamos lutar contra ele. Hebreus ainda vai falar um pouco disso. Então, para a gente começar a concluir a nossa meditação de Hebreus 9, há 4 coisas sobre o Senhor Jesus nesse texto que nós devemos nos atentar. Primeiro, Jesus se entregou de uma vez por todas por nós, uma só vez. Jesus não vai voltar e fazer de novo, ele não precisou morrer várias vezes, o texto diz isso, né? O sumo sacerdote precisava entrar todo ano além do véu. Quando Jesus foi para a cruz, ele falou: está pago, está consumado. Ele pagou diante de Deus a nossa dívida. E a Bíblia diz que naquele momento o véu do templo se rasgou de alto a baixo, porque foi Deus que abriu o caminho para que a gente pudesse entrar. O caminho está aberto, mas nós precisamos decidir entrar pela fé, pela rendição, pela humildade, humilhação e quebrantamento. Nós vamos entrando cada dia mais nessa intimidade com Deus. Então Jesus se entregou uma vez por todas. Em segundo lugar, Hebreus 9 nos mostra que Jesus hoje intercede por nós. Mais uma vez, 9 versículo 24, mais uma vez em Hebreus aparece isso. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Você imagina que todos os dias Jesus está diante do Pai, falando sobre você, orando por você, mostrando para o Pai as marcas das mãos dele e falando: eu morri por ele. E eu estou falando no singular, porque a morte de Jesus foi por toda a humanidade, mas por cada um de nós, porque ele nos amou a cada um de nós, de tal maneira que a Bíblia diz que ele morreu antes da fundação do mundo, porque antes da fundação do mundo ele decidiu: eu vou me entregar por essas vidas, por esses seres humanos que nós vamos criar segundo a nossa imagem e semelhança, e ele faz isso para que o nome dele seja glorificado. Ele nos ama porque ele ama a sua glória, porque ele ama ver-nos semelhantes a ele, semelhantes a Jesus, porque imitar Jesus restaura a nossa verdadeira identidade, o melhor potencial em nós, nos torna pessoas melhores, nos torna a melhor versão de nós mesmos. Por isso nós temos que estar atualizando todos os anos, renovando a vida no Espírito, para que a gente seja parecido com Jesus. Em terceiro lugar, Hebreus 9 nos diz que o sangue de Jesus purifica a nossa consciência para que a gente tenha intimidade e para que a gente tenha ministério, sirva a Jesus, sirva ao Deus vivo. Olhe comigo de novo, Hebreus 9, 24, fala que o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência para que a gente agora sirva ao Deus vivo. A maior bênção, o maior fruto, a maior promessa que nós temos através do sangue de Jesus é ter intimidade com Deus, é conhecer a Deus. A vida eterna é que conheçam ao Pai, conheçam a Jesus, é relacionamento com Ele. Então Jesus morreu, o sangue dele foi derramado para nos relacionarmos com Deus vivo. Não são com falsos deuses, não é com um Deus imaginário, não é com um Deus sentimental, é um Deus real, vivo, verdadeiro. Ele está na tua vida, Ele ouve as nossas orações através de Jesus. Quando oramos em nome de Jesus, o Pai nos escuta, como se fosse o próprio Jesus pedindo para Ele. Que coisa maravilhosa. E em último lugar, o texto nos mostra que o Senhor Jesus, Ele voltará para reinar eternamente com aqueles que pertencem a Ele, com aqueles que se entregaram a Ele. O último versículo de Hebreus 9 diz isso: Ele aparecerá a segunda vez. Versículo 28 diz: assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Ele aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Você espera por Jesus? Você crê na volta de Jesus? Ele voltará. Ele voltará.
Cordeiro que foi morto, ele ressuscitou, ele foi para junto do Pai, ele intercede por nós. Crer nele, o sangue dele nos purifica de todo pecado, e ele voltará para estarmos com Jesus para sempre, eternamente. Amém. Que você e eu possamos, por essas palavras, ser fortalecidos, ser renovados, ser animados, que a gente não precise obras da lei, nem aditivos emocionais para de alguma forma nos sentirmos amados por Deus, que a gente não ache que o que a gente está precisando para a nossa vida mudar seja algo que está muito longe da gente. O que nós precisamos é conhecer e desfrutar da nova aliança com Deus. Concluo com uma ilustração que eu gosto muito, de vez em quando a gente compartilha. Na época que a Rússia era extremamente dominada pelo comunismo, ainda na época da antiga União Soviética, diz que uma adolescente de 15 anos estava indo para a igreja, mas a igreja ela era escondida nessa época na União Soviética. A igreja era nos porões das casas, e essa adolescente estava indo para a igreja, só que ela não podia ser descoberta. E no meio do caminho, os guardas lá do governo pararam ela e falaram: para onde você está indo? E ela, por ser de Jesus, ela não mentia, não podia mentir. E ela disse: eu estou indo para a reunião da minha família. O meu irmão mais velho morreu e nós vamos ler o testamento. E quando a gente lê o testamento, eu estou indo para saber qual é a parte do testamento que é para mim. O texto mostra isso, que Jesus, ele fez o testamento, ele morreu e deixou promessas e heranças para nós. A Bíblia é o livro das alianças, mas nós precisamos desfrutar dessas alianças. Nós precisamos ler e perceber: ele escreveu para mim, ele tem essas promessas para mim, a promessa da vida eterna, mas a promessa de intimidade, de relacionamento com ele todos os dias, através do sangue de Jesus. Nós temos acesso ao Pai. Deus nos ama por causa de Jesus, Deus nos perdoa por causa de Jesus, Deus vai nos renovar, nos encorajar, nos fortalecer no meio das provações e dificuldades por causa de Jesus, para que Jesus seja glorificado. Vamos orar. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. A tua palavra é suficiente, a tua palavra é o alicerce da nossa fé. A nossa fé não está firmada nas nossas emoções, nas nossas boas intenções, nos nossos momentos que passamos de alegria ou de nos sentir bem. A nossa fé está fundamentada na tua palavra viva, na tua revelação. Está fundamentada no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor vive, o Senhor reina, o Senhor habita em nós. Obrigado porque o Espírito Santo habita em nós. Deus Pai, Deus triuno, nós te adoramos em nome de Jesus. E oramos para que, ao meditar cada dia na tua palavra, possamos ter a memória e o nosso espírito ativados pelo Espírito Santo, e desfrutemos da intimidade com o Senhor através do sangue de Jesus. Possamos tomar posse do perdão total, que nos purificou de todo pecado, purifica a nossa consciência das obras mortas, e renova cada dia a intimidade e a alegria de te servir ao Deus vivo, ser manifestador do teu amor na terra. Nós oramos para que a nossa fé seja fortalecida por essa palavra, em nome, para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.